O dia de Alex começa cedo, muito cedo. Por volta das 5 horas da manhã, ele está pronto para começar sua jornada. A primeira coisa que ele compartilha com seus seguidores é a importância da preparação mental. Ele enfatiza que, no MMA, a confiança e a concentração são tão cruciais quanto a forma física. Antes de cada treino, Alex passa um tempo meditando e visualizando seu sucesso no octógono. Mas a técnica secreta que Alex revela reside na importância da recuperação. Ele ressalta que, para manter um desempenho de alto nível, é essencial dar ao corpo o descanso e a recuperação necessários. Uma das suas táticas é a crioterapia, que envolve o uso de temperaturas extremamente baixas para reduzir a inflamação e acelerar a recuperação muscular. Outro aspecto crucial do treinamento de Alex é a periodização, que é a variação programada de intensidade e volume nos treinos. Ele observa que essa técnica não apenas ajuda a evitar overtraining, mas também a manter a motivação e o desafio constantes. Ao longo do dia, Alex realiza sessões intensas de treinamento físico e de artes marciais, incluindo sparring, exercícios funcionais e treinos específicos de MMA. Ele enfatiza que a simulação de situações de combate é fundamental para se preparar para lutas reais. No entanto, sua técnica secreta final é a humildade. Alex Poata destaca a importância de estar sempre disposto a aprender, independentemente do quão experiente seja. Ele continua a treinar com mentores e colegas de equipe, absorvendo conhecimento e refinando suas habilidades constantemente. Alex Poatan, com sua dedicação, mentalidade forte e técnicas secretas reveladas, continua a ser uma inspiração para aspirantes a lutadores de MMA em todo o mundo. Confira a declaração de Adesanya que despertou a fúria de Anderson Silva após o UFC 293. Declaração de Israel Adesanya em podcast pode ter motivado Anderson Silva a atacar o nigeriano nas redes sociais. Confira mais detalhes. Confira a declaração de Adesanya que despertou a fúria de Anderson Silva após o UFC 293. Anderson Silva disparou fortes críticas contra Israel Adesanya e surpreendeu a comunidade do MMA. A declaração de Anderson Silva a respeito de Israel Adesanya após a derrota do nigeriano para Sean Strickland no último sábado, 9, no UFC 293, em Sydney, Austrália, surpreendeu grande parte da comunidade do MMA. Tal surpresa se dá pelo fato de que o B-Spider não costuma dar esse tipo de declaração, o que trouxe o questionamento do que pode ter motivado tal atitude. Uma das possibilidades foi uma declaração do Stilebender no podcast Joe Rogan Experience, no qual ele afirma que venceria o brasileiro em seu auge. Vale lembrar que Anderson Silva e Adesanya lutaram em 2019, no UFC 234, com vitória de Izzy por decisão unânime. Se eu lutasse contra o Anderson Silva no auge dele, eu o venceria da mesma forma. O motivo é que ninguém fez com ele o que ele fazia com as pessoas. Todos os caras que ele venceu naquela época não iriam durar nessa época atual. Nós estamos em uma época diferente agora, o jogo mudou e continua evoluindo. Como eu posso dizer isso? Não é desrespeito. Mas se ele me enfrentasse no auge, e olha que eu não estou no meu auge. Esse jogo de fintas, eu faço isso bem melhor do que ele, eu sinto isso. Ele era o lutador que eu amava, eu torcia e era fã dele durante toda a sua carreira, declarou Adesanya. Ex-campeão peso médio do UFC, Anderson Silva tem 48 anos, em seu cartel profissional de MMA, fez 46 lutas, com 34 vitórias, 11 derrotas e uma luta sem resultado. O brasileiro sustentou o cinturão por mais de 7 anos, vencendo 11 vezes em lutas válidas pelo cinturão e, até hoje, é o maior recordista de vitórias seguidas no UFC, com 16. O Spider deixou o MMA em 2020, ao ser nocauteado por Uriah Hall. Desde então, o curitibano fez 3 lutas no boxe, onde venceu Júlio César Chávez Jr. e Tito Ortiz, e foi superado por Jake Paul no ano passado. O agora também ex-campeão dos pesos médios do UFC, Israel Adesanya, atualmente com 33 anos, vem de 2 derrotas nas últimas 3 lutas. Em sua carreira profissional, o nigeriano apresenta um retrospecto de 27 combates, com 24 vitórias e 3 derrotas, todas elas em disputas de cinturão,
para Alex Poatan, Jan Blachowicz e agora Sean Strickland. Antes de ser superado por Strickland, Izzy vinha de vitória sobre Poatan por nocaute no segundo round, onde recuperou o título da categoria, em abril deste ano, no UFC 287. Makhachev critica Charles do Bronx por saída do UFC 294, ele não queria, sempre desiste. A confirmação do problema médico que tirou Charles do Bronx da luta principal do UFC 294 abriu a possibilidade para o reencontro entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski, que se enfrentarão novamente no próximo dia 21 de outubro, em Abu Dhabi. O russo e o australiano se enfrentaram em fevereiro deste ano pelo cinturão do peso leve do UFC, mas o atual campeão levou a melhor por decisão unânime, 48-47, 48-47, 49-46. Makhachev, que venceu do Bronx no UFC 280, também em Abu Dhabi, em outubro do ano passado pelo cinturão dos leves, criticou o brasileiro. Honestamente, eu não fiquei surpreso quando Ali, empresário, me disse que Oliveira tinha pulado fora porque ele não queria essa luta. Antes do anúncio ele disse que não lutaria em Abu Dhabi. Eu acho que o UFC ligou para ele e falou para escolher, Abu Dhabi ou sem luta de cinturão. Por isso ele não queria essa luta, porque ele lembra tudo o que aconteceu da última vez, ele conhece meu poder, minhas habilidades, ele não tem nada para me vencer, disse o russo, em entrevista ao programa GRC+DC, da ESPN. Esse cara, Volkanovski, é duro. Se você quer pará-lo, tem que esganá-lo ou nocautear porque ele vai lutar 5 rounds. Não posso dizer isso do Charles Oliveira, porque se você fizer ele sentir um pouquinho, ele sempre desiste. Mas esse cara sempre luta 5 rounds.